o Senhor Jesus fez a sua aproximação final de Jerusalém e da cruz, onde ele daria a sua vida, ele passou pela velha Jericó e depois em direção à nova Jericó, onde um homem baixinho chamado Zaqueu aguardava ansiosamente sua passagem. Foi aqui neste pequeno trecho de estrada, sufocada por uma malta de pessoas e poeira, que outro homem, chamado Bartimeu, sentiu-se. Ele estava sentado e estava mendigando. Sua vida pode não ter sido longa, mas foi cheia de uma experiência humilhante e frustrante. As suas experiências, uma após a outra, eram frustrantes e humilhantes. Ele não podia ver. Como tal, ele era um fardo para os seus pais, incapaz de sustentar uma família e incapaz de ganhar até mesmo uma existência escassa, fora de implorar para que outros lhe jogassem algumas moedas. É nesta situação que nós encontramos no trecho em que lemos aí nesta passagem, mas uma oportunidade lhe foi oferecida. Aquele que eles chamavam de Messias, ou filho de Davi, passaria perto dele um dia, e naquele dia a estrada estava cheia de pessoas indo para Jerusalém para a Páscoa. Entre aqueles que seguiam o Senhor estavam seus discípulos, que ainda estavam tentando entender quem Jesus realmente era. Outros, sem dúvida, seguiam apenas para procurar falhas ou produzir alguma acusação contra o Senhor. Outros ainda vieram apenas para o passeio, esperando experimentar a emoção de assistir a um milagre em potencial. Todos estavam esperando por algo, mas Bartimeu tinha uma necessidade séria em si mesmo, um desejo urgente e um assunto eminente que precisava ser resolvido, um assunto particular em si. Ele tinha uma necessidade sua. Quando a massa de pessoas surgiu ao alcance da voz de Bartimeu, ele sabia que era seu momento, que o seu momento havia chegado. Ele estava determinado a deixar tudo de lado e fazer um chamado desesperado para que ele acreditava ser o filho de Davi. Todos os outros podiam lhe dar uma esmola, lhe atender às necessidades físicas e passageiras, mas a pessoa que passava ali podia dar muito mais do que isto. No entanto, apesar de seu pedido sincero de pedir o coração por misericórdia, e de coração por misericórdia, havia vozes na multidão gritando com ele, contra ele. Talvez isso possa levá-lo a concluir que Jesus não teria mais utilidade para ele do que qualquer outra pessoa, ou que ele não merecia a atenção do Salvador. Mas ele gritou ainda mais, possivelmente sabendo que o Senhor teve misericórdia de outros que estavam sem visão. Cegamente, sem medo, confiando nas palavras de Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Bartimeu implorou por misericórdia, insistiu por misericórdia. A multidão ficou atordoada. Jesus, o Senhor do universo, parou diante do humilde clamor de um mendigo cego. Ele ordenou que o homem viesse. De repente, a multidão, inconstante, mudou de tom, dizendo: tende bom ânimo. E rapidamente pediu a Bartimeu que viesse. Sabendo que ele tinha uma oportunidade preciosa, ele jogou fora sua capa, provavelmente sua única posse terrena, e foi até ao Senhor Jesus. A conversa foi simples, direta e séria. Ambas as partes estavam preparadas. Um buscou misericórdia, o outro estava pronto e disposto a conceder graça. O Senhor queria ouvir diretamente de Bartimeu. Parecia óbvio para todos ao redor, mas a necessidade tinha que ser confessada por aquele que buscava misericórdia. Bartimeu desabafou: Rabone, deixa-me recuperar minha vista.
Esta foi a resposta de Bartimeu. Ao chamá-lo de Rabone, chamar o Senhor Jesus de Rabone, ele mostrou que entendia que Jesus era o Senhor e Mestre do universo. Imediatamente, na palavra do Senhor, Bartimeu recebeu sua visão. Nenhum toque ocorreu, nenhum bálsamo foi criado com umidade, nenhuma garantia da multidão foi necessária. Bartimeu recebeu sua visão e foi curado simplesmente por descansar na palavra de Deus. Se posso dizer simplesmente, por crer, por confiar na palavra de Deus. Mas agora, aproveitando-me desta história e da oportunidade que tenho com você, que me acompanhou até agora, me dirijo a você, que me ouve, e lhe faço uma pergunta. Você pode se identificar com Bartimeu como sendo espiritualmente cego em relação à salvação de Deus, e miseravelmente pobre quanto à moeda do céu? Ou seja, você não tem o dinheiro que é necessário para comprar a sua salvação, você não tem o dinheiro necessário para entrar no céu, para pagar por sua entrada no céu. Você, como Bartimeu, é um mendigo. Você precisa de alguém que possa lhe valer e garantir essas coisas? Se a sua resposta é sim, responda ao chamado do Senhor Jesus e venha, confiando em sua palavra para a sua salvação. Hoje, agora, pois a Bíblia diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, que é o Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feito herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esses versículos que acabei de citar agora no final, para concluir este vídeo, estão em Atos capítulo 4, versículo 12, João capítulo 1, versículos 10 a 14, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e Tito capítulo 3, versículo 4 a 7, aliás, capítulo 3, versículo 4 a 7. Finalizo esse vídeo perguntando: como você está para a eternidade? Você já tem esse maior tesouro que uma pessoa pode ter nesta vida? Você já é salvo? Ou você só tem perspectiva para esta vida? Os seus interesses são só para esta vida? Sim, você pode ser uma pessoa muito bem neste mundo, muito feliz, conseguir muitas coisas, e muitas das coisas são legítimas. Deus nos dá com total prazer, mas esta vida termina. Para esta vida, nós trouxemos uma natureza pecaminosa, uma natureza humana para viver aqui, mas nós temos alma e espírito, e na hora da morte, a alma e o espírito vai para um de dois lugares na eternidade, céu ou inferno. A Bíblia mostra que para entrar no céu, o pecador
precisa da salvação que Deus tem preparado por meio do seu Filho. Foi para isto que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Se você ainda não é salvo, você é o perdido. Morrendo, você não só esteve perdido toda a vida aqui, mas está perdido por toda a eternidade. Você está pensando, bom, mas este assunto está nas mãos do meu pastor, do meu padre, do missionário, está na mão da igreja. Será que você é tão simples neste assunto, ou tão ignorante, que pensa que pode deixar este assunto, o assunto mais importante, nas mãos de outra pessoa? Que Deus vai aceitar? Que outro decida por você? Não se engane. Para os assuntos seculares da vida, todos, até uma criança, ela quer escolher. Uma criança já quer escolher a cor da roupa que vai usar, o tênis que vai usar, o caderno que vai usar na escola, a mochila. O adulto, o adolescente, ele que vai escolher a namorada, a noiva, com quem vai casar, a casa, a cor da casa, o bairro onde vai morar, aonde vai trabalhar. Agora, no assunto espiritual, as pessoas entregam o assunto mais importante para o padre, pastor e missionário e pagam para eles fazer isto. Se você não for responsável por este assunto, ninguém mais será. Você não pode passar este assunto para outro. É você mesmo. Você é responsável. João capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note, todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito, ou seja, da parte de Deus, Ele preparou uma salvação. E Ele espera que todo aquele que crê no Senhor Jesus, que o recebe como seu Salvador, Salvador dos pecadores, que vá mudar esta vida de um pecador condenado para uma nova vida, uma vida para habitar no céu. Deus espera que você tome essa decisão, creia no seu Filho, o receba, tenha interesse por este assunto. Caso você negligencie e deixe o assunto nas mãos de outro, Deus vai aceitar a sua decisão como rejeição. Rejeição. E, prezado ouvinte, termino este vídeo dizendo que você vai estar, depois desta vida, no lugar que você escolheu. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro